Toda a mobilização feita durante o acampamento Terra Livre no final de abril e todas as iniciativas do governo Lula em prol da proteção dos direitos indígenas parecem ter ajudado a inflamar a base ruralista na Câmara dos Deputados. Com o apoio do presidente da Casa, Arthur Lira, a Frente Parlamentar da Agropecuária decidiu priorizar um projeto que torna lei a tese do marco temporal. O teor é o mesmo da proposta que está sendo discutida em plenário no Supremo Tribunal Federal, cuja votação será retomada no dia 7 de junho. A estratégia de atropelar o julgamento do STF tentando impor uma nova lei é criticada por organizações que apoiam a causa indígena. O PL 490 tem uma situação jurídica que é bastante esdrúxula, do ponto de vista procedimental mesmo, porque eles querem dar uma interpretação para a Constituição Federal por meio de um PL e não por meio de uma emenda à Constituição. Então, partindo do pressuposto de que o marco temporal já existe, né? Mas se o Supremo Tribunal Federal fala que não existe, é para impedir o julgamento do Supremo, porque imaginamos nós que a avaliação deles é de que eles seriam derrotados no Supremo, mesmo com 10 ministros hoje, né, com a aposentadoria do Lewandowski. A pauta ruralista teria o efeito de validar as invasões e violências cometidas contra os indígenas antes da Constituição de 1988 e, na prática, impediria novas demarcações. À frente do recém-criado Ministério dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara externou sua indignação com a trama. Durante a audiência na Comissão de Direitos Humanos do Senado, no último dia 10, a ministra também cobrou apoio e resistência caso a proposta avance na Câmara. Quantas teses jurídicas inconstitucionais o Supremo Tribunal Federal precisará rechaçar para que a sociedade brasileira entenda que o direito dos povos indígenas não começa em 1988, mas é um direito originário. Mas aproveito a ocasião para fazer também um apelo a todas as senadoras e senadores para que se mostrem sensíveis às pautas relacionadas aos povos indígenas que chegarem a essa casa. Para nós é uma interpretação restritiva e que vai impedir a demarcação das terras indígenas, que vai permitir o questionamento judicial de terras que já estão consolidadas. Então, o Ministério dos Povos Indígenas está vendo isso com bastante preocupação. Nós já se manifestamos enquanto Ministério dos Povos Indígenas ser contrário a essa tese. E nós vamos pedir uma orientação, né, a nível governamental, no sentido também da base do governo votar contrário. Mesmo se avançar na Câmara, o projeto ainda precisa passar pelo Senado e pela sanção presidencial, o que poderia ajudar a criar rusgas entre Arthur Lira e Lula. A tese do marco temporal é construída em torno da disputa do povo Xoclém de Santa Catarina pela demarcação de suas terras. Áreas reivindicadas por eles, assim como pelos Caiangangue e os Guarani da região, são pleiteadas pelo governo estadual e por proprietários rurais do entorno, cuja pressão é constante. Em toda a parte aqui de Santa Catarina, quando houve luta da comunidade, dos povos indígenas, sempre os parlamentares aqui de Santa Catarina se levantaram contra. E não é diferente, a gente já sabe disso. Então a gente já esperava essa reação deles. E vai piorar, né? A gente sabe que vai piorar, porque agora ele sabe que o presidente Lula, ele tem essa proposta dele, né? De demarcar terras. O grande passivo de terras que nós temos hoje são justamente essas regiões conflituosas, né? Mato Grosso do Sul, sul da Bahia, sul do país, né? Então a gente está tendo todo um cuidado também de olhar para esses procedimentos e buscar formas jurídicas para a gente poder garantir com que esses processos tenham uma substância jurídica, né? Respeitando o direito adquirido, respeitando a segurança jurídica, o devido processo legal. Criar novas áreas produtivas e apaziguar os conflitos no campo são argumentos utilizados pelos parlamentares ruralistas e que são amplamente contestados pelos indígenas. Eles defendem que há uma tentativa de recontar a história, invertendo as responsabilidades e criando factoides. Quando foi descoberto o Brasil, o índio morava em 100% da terra. E hoje, o pouquinho que ele luta ainda para ganhar, eu não sei o que eles querem dizer que é muita terra. Tem muitos empresários aí, os grandes produtores, tem muitas terras. Tem gente aí que tem para assentar muita gente.